Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado. Hoje é dia 29 de julho, mais uma quarta-feira e vamos para as atualizações do dia. Lembrando, caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom, pessoal, que dia, hein? Que dia não, que semana, né? Que meses, rapaz do céu. Tá fácil não, hein? E hoje entra a pressão vendedora na nossa bolsa, tá? Ibovespa no momento negociando aí a 1,30 de queda, né? Teve 3 testes de tentativa de rompimento dessa região de resistência de curtíssimo prazo na região de 178.500 pontos, que conseguiu vencer aqui os compradores por enquanto, né? Inclusive ontem deixando mais um pavio de rejeição. Hoje entra força vendedora, né, com a maioria dos papéis negociando em média 3,5% de queda, com algumas exceções caindo um pouco mais forte. E o nosso Ibovespa só não reflete no momento uma queda ainda maior, né, ainda não reflete uma queda superior a 1,30 por conta de Petrobras e Vale. Lembrando que são os dois papéis que têm maior peso na composição do índice do Ibovespa. E nesse momento Petrobras negocia uma alta de 2%. E vale apenas 0,5% de queda, tá? Só isso é o suficiente no momento para não fazer o índice em si do Ibovespa tá caindo em média 2,5% de queda, tá? Então é bem importante saber que o índice Ibovespa ele tem peso, né? As ações, na verdade, têm peso dentro da composição do índice Ibovespa, que não necessariamente o Ibovespa em alta ou em baixa ele reflete um cenário de maneira geral, na maioria das vezes, de 100% das ações. Tá? Hoje, o sentimento muito mais negativo, com a maioria dos papéis trabalhando pesado no na ponta da venda. Ibovespa, vale lembrar, tem a tentativa de segurar nos 172.100 pontos, suporte de curtíssimo prazo, mas que é um suporte fraco. Fundo mesmo, principal, segue sendo 168 mil pontos. E a resistência no momento de trava, 178.500. Tá? O cenário não ficou muito legal para a nossa bolsa, não. Em contrapartida, nós temos o dólar, também negativo 0,40. O cenário tenso, cara. Não fica claro as leituras, né? Não sei para vocês, mas esse momento agora do mercado bem ruim de entender o comportamento dos ativos em si. Logo, curtíssimo prazo nesses momentos ficam ainda mais complexos. Por isso, tirar o pé do acelerador também é operar, né? Momento bem feio, Bovespa segue aqui ainda nessa região travada, apesar do volume forte de venda, reflete uma queda de 0,40, né? Com mais volatilidade do que os últimos dias, dado o pavio superior e inferior aqui, mas que por enquanto, né, não altera o contexto. Petrobras, que nós comentamos, tem uma alta de 4%, de 2%, mas por enquanto não vejo ainda nada para ser feito, tá? O papel segue um movimento de alta no curto prazo, mas não vejo nada muito direcional. Nós temos Vale também enroscada nessa região, zona de suporte para baixo mira 71, para cima tem resistência curta 78, mais acima mira 82. Tá? Por enquanto ainda segue dentro de uma tendência de baixa no curto prazo, corrigindo uma tendência principal de médio prazo de alta. Olhando o cenário internacional, tá? Lembrando que hoje teve a decisão na taxa de juros lá nos Estados Unidos e manteve, né, a taxa de juros ali entre 3,5 e 3,75, ok? O que para renda variável acaba não sendo um cenário ainda positivo, né? Porque taxa de juros altas tira o incentivo de tomar risco na renda variável e os investidores preferem deixar o dinheiro paradinho sem muito risco e com os juros ali, né? S&P 500 negociando uma queda de 1,38. Aí deixa eu melhorar aqui para vocês a marca d'água. Bom, S&P 500 negociando uma queda forte de 1,5%. Tá? Ele sai desse, por enquanto, triângulo de reacumulação em topo, desenvolve um canalzinho de baixa no curto prazo, mas está querendo romper, inclusive, esse movimento no dia de hoje. Abre espaço com esse cenário para voltar a testar o fundo dos 7.200 pontos, que é de fato o fundo principal do S&P 500 dessa reacumulação grande, ou seja, ampla em topo. O que o Nasdaq hoje cai mais 1,81 já fez, então o S&P está entre aspas ali atrasado, né? Dado que ele ainda não perdeu esse fundo
principal dessa reacumulação em topo, assim como o Nasdaq, que inclusive é um movimento muito feio para o Nasdaq, tá? Nós temos aí o Nasdaq negociando uma queda de 1,90, quase 2%. O curto prazo vira vendedor, tá? Perda de fundo, podendo então corrigir mais amplo toda essa movimentação de alta, o que no curto prazo, por enquanto, segue uma tendência de baixa no setor de tecnologia lá dos Estados Unidos. Ok? Bem feio ficou o Nasdaq aqui. Assim como o S&P, já o Dow Jones, que também é o setor industrial, largando um baita de um engolfo de baixa em uma região de suporte, depois de tentativa de acionar uma bandeira de alta, sem força para chegar no topo, e uma barra hoje foi o suficiente para rejeitar as 4 barras aqui anteriores, tá? Ou seja, agressão na venda. Perder nesse fundo aqui, ele quebra a característica de alta, né? Perde o canal de alta também, podendo desenvolver a movimentação mais para baixo. Aí temos alvos no 40.800, tá? Eu ia falar os próximos, mas primeiro esse aqui. O DXY também entra correção forte hoje, negociando a 0,5% de queda. Vamos ver se segura nessa região, mais abaixo o fundo, $100,30, para cima a resistência na região de 101,70. Minério de ferro também mais negativo no dia de hoje, negociando a 0,5% de queda. O Brent sobe 8% no dia de hoje, né? Por enquanto deixando aqui uma mínima em 82. Para cima mira resistência e teste de linha de tendência de baixa na região dos $100,50. O VIX explodiu, né? O índice de volatilidade. Não é comum eu trazer ele aqui, mas eu vou começar a trazer, tá? Vou marcar aqui, depois eu vou separar certinho os pontos de resistência e de volatilidade, porque de maneira simples dá para ter ali um bom parâmetro de saber se estamos próximos de uma volatilidade maior no mercado ou então uma contração de volatilidade, tá? O ouro negocia aí 1% de queda, correção no curto prazo, né? Para baixo ainda segue as zonas de suporte que nós já vimos nos 3.800, resistência nos 4.200. Resumindo, segue aqui lateral em fundo. Tá? Assim como a prata, idem, lateral em fundo. E aí deixa eu tirar as médias, porque lateralidade com médias não funcionam. Cripto sente também 1,5% de queda em Ethereum, né? Para baixo tem suporte no 1.700. Mas que trabalha de maneira também lateral, cara. Cripto com volatilidade baixa, né? Não é o mais esperado. Principal ponto de suporte 1.500 e 1.900 aqui de resistência, tá? Enquanto não sair desse balaio de gato, fica difícil. O Bitcoin muito fraco, cara, negociando a 0,37 negativo. Tem fundo no 57.900. Caso venha perder, pode acelerar no 55, 52. Não consegue vencer nem resistência de curto prazo de 67.200 pontos, dólares, perdão. E Ethereum não, e Link e Solana idem, tá? Não tem muito que nós vemos hoje. Olhando ali o cenário das commodities, metais, nós temos cobre levemente em alta de 0,19, absolutamente nada por enquanto a ser feito, né? Reacumulando em topo. Paládio idem, assim como prata, tudo bem parecido, né? Ó, prata, ouro, cadê? O cobre é o único que destoa, mas paládio igualzinho, platina igualzinho, o alumínio difere também, né? Nós temos o urânio negociando negativo, ainda segue tendência de baixa no curto prazo, negocia 3% de queda, níquel sobe 1%, mas dentro de uma tendência de baixa no curto prazo por enquanto. O lítio 0,39 negativo segue para baixo no curto prazo, terras raras também segue bem negativo, sem força até para fazer um pullback no momento, para baixo mira 62, mais amplo 54, né? E aí lá no 54, quem sabe 46, observar se os compradores voltam a defender essas regiões, dado toda essa alta anterior, visando mais ali uma ótica de posição de médio para longo prazo, mas que por enquanto, meus amigos, sai de baixo porque pesou na venda ali terras raras, assim como os outros metais também, tá? Já as commodities agrícolas levemente em alto, destaque assim é para o boi, sobe 0,5% por enquanto, não tem nada ainda para ser feito aqui. Milho corrigindo, café corrigindo, teste de topo, né? Principal ponto para ficar atento, $292. Aveia, nada. Trigo, por enquanto, também nada. Cacau, nada. Cotton, nada. O açúcar eu estopei, tá? Cadê? Era esse daqui. Deixa eu colocar aqui numa hora. Ele chegou a andar.
Aqui, ó, deixa eu marcar. Minha entrada estava aqui, né? Ele chegou a andar na abertura, subiu bem, devolveu tudo, eu acabei saindo, tá? Porque essa região aqui é para bater, se for para retomar, andar rápido. E veio, ciscou aqui embaixo, eu saí ali com um leve stop de 5%. Oh, 5% não, acho que $4 ou $5, tá? Não tá fácil não, hein, pessoal? Tá bem complicado, hein? Olhando as ações ligadas aos metais, nós temos o setor do ouro negociando bem próximo à estabilidade, mas levemente negativo em 0,5%. Cobre idem, 2,5% de queda. A prata segue negativo também dentro do setor, caindo 2% de queda. Urânio, 5% de queda, uma queda mais forte ali dentro do setor. Nós temos o alumínio próximo da estabilidade. Platina ali levemente positivo de 2%. Níquel pesado na venda hoje, está em média 3,5% de queda. Deixa eu tirar esse intraday. E lítio, em média, 3,5% de queda também. Voltando para a nossa bolsa, pessoal. Análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances. E lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, eu fico sempre à disposição de vocês. É só deixar nos comentários o ativo desejado e o tempo gráfico. Eu sempre trago análise para o dia seguinte. Do Yen. Prio 3, por enquanto não vejo nada. Hoje dá uma boa melhorada nesse volume comprador. Tá? Vamos ver se ele vai querer marcar fundo de fato no 55,40, romper 61 e buscar a resistência principal desse processo de consolidação no 64. Tá? Tem alguma coisa para fazer aqui? Cara, eu não vejo nada para ser feito ainda aí não, tá? Vale, nós já vimos. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, se não trocou aqui. Tá certo. Era Vale, só que nós já comentamos. Destaque de queda. Cara, CSN sente forte, cai hoje 7%, né? Chega na região de troca de polaridade, testa aqui o Fair Value Gap, ó, com região de fundo anterior que agora funcionou como resistência, e por enquanto entrando pressão vendedora novamente, agressão no volume, sugerindo teste de fundo curto dos R$ 5. Abaixo de R$ 5 tem um gap para ser fechado nos 484 e aí fundo amplo a região dos 4,50, tá? Quem sabe desenhando aqui, olha, a possibilidade de uma bandeira de baixa, tá? Opa. Sambi 11, cara, entrou com forte queda hoje, olha, 7%, depois de largar um topo ontem, né? Olha, padrão de reversão em cima de 127, não chegou naquela possibilidade de venda que era um pouco mais acima, né? Onde nós tínhamos marcado lá na faixa dos 28, volta para essa reacumulação, mas com sentimento mais negativo, cara. E perdendo 25, papel mira amplo 23,80, tá? Então cenário bem feio para Santander no momento. Intel B3, bem feia também. Deixa eu tirar essa média móvel aqui. Por enquanto não tem nada ainda para ser feito, tá? VIT3, que já era um papel fraco, porque nem com a bolsa em tendência de alta ele se recuperou, com a bolsa caindo, aí lascou de vez. Entra agressão na venda, não vejo nada para fazer, não vejo motivos para estar posicionado no papel nessas regiões. Abaixo de 3,10 ele aciona mais um pivô de baixa. A Lup 11, né, acabou desenhando o cenário de venda que nós comentamos, e aí quem estava atento lá pelos 60 minutos, daria para ter pegado, tá? Fez o reteste aqui em cima, depois recentemente fez outro reteste nessa região aqui, olha, e agora tá andando, assim como eu comentei com vocês acho que foi no último, ou nos dois últimos vídeos ali do panorama semanal, onde eu comentei dessa possibilidade de venda em Alup 11, trabalhando o quê? O alvo lá embaixo de suporte na região dos 30, considerando tempo gráfico diário, quebra de canal de alta, né, aquela ladainha toda que eu já falei para vocês, teste nessa região de quebra de 50%, vendas para trazer nessa região de fundo. Se fizer um pivô, meus amigos, a Lup tem alvo amplo em 30,08, tá? Então o cenário ficando feio para a Lup no momento. Dá para procurar vendas ainda no meio do caminho? Dá. 60 minutos. Outro ponto para ficar atento. E aí, é aquelas vendas curtas, tá, pessoal?
Próxima região aqui, ó, 32,80. Voltando aqui na intraday, é um ponto que dá para avaliar possibilidade de venda no intraday com o intuito ali de day trade, tá? Para encaixar uma entrada com risco de day trade, se andar, você leva para alvo de swing trade, tá? A Loop 11, Klabin, preço médio de 18 ou 17,88. Não gosto de Klabin aí, tá, cara? Acho papel fraco. Esse movimento de alta tem característica de correção. Nós temos um gap aqui para ser fechado, olha, na faixa dos 18,50. Então não me animaria em compras aqui por enquanto não. E o cenário por enquanto sugere possibilidade de vendas, inclusive, né? Dependendo de como for testada essas regiões mais acima, dada a característica desse movimento corretivo, tá? Então ficaria atento. Tem todos esses pontos para cima ali no curto prazo, 19,13. No meio do caminho aqui tem mais um, enfim, não vou deixar todas marcadas, mas por enquanto tem gap para ser fechado nos 18. Lá em cima 19,34. Eu não deixaria um stop abaixo de 17,30 não, tá? Abaixo de 17,30 eu cairia fora do papel. REC V3 nada, bem ruim, tá? Eu não vejo nada de interessante aqui, não tá claro para mim o movimento. Não vejo compra, também não vejo venda. E acabou a análise ali de vocês, trazendo alguns ativos e até aproveitar para dar uma olhada, porque hoje deu uma sacudida na nossa bolsa. Sabesp, que eu comentei com vocês no vídeo de final de semana, se não me falha a memória, tá? Não voltou no ponto para venda, olha lá. E aí, quem estava atento no mercado, daria para tentar vender mais embaixo. Eu acabei não vendo. Né? No ponto ali em cima ela não chegou e veio para baixo quebrar fundo, inclusive. Olha. Teste de fundo, pode acionar mais, pode confirmar mais um pivô de baixa. E aí nós temos alvo amplo, cara. 25,50 e fundo na região dos 24, tá? Então, cenário bem feio para a Sabesp. As correções sugerem vendas lá pelo intraday, tá? Depois dessa impulsão, nós poderíamos considerar, olha, a região dos 28 ali, 10, como possibilidade de vendas, tá? O cenário ficou bem feio. Se nós fôssemos projetar por assimetria, cara, o tamanho dessa perna de baixa, olha, a partir desse topo por enquanto, inclusive dá até confluência lá embaixo, na perda de fundo, tão alvo aí para a Sabesp no momento, 23,90 para ser mais exato, replicando essa perna de quebra da tendência de alta para uma baixa no curto prazo, ou seja, eu tenho um alvo e um espaço para trabalhar com vendas em Sabesp até a faixa dos 23,50. Vou vender a qualquer preço, a qualquer custo? Não, mas significa que dentro dos processos corretivos, a partir desse momento, as melhores possibilidades tendem a ser na vendas, tá? Tende a ser na vendas. Olha a agressão do movimento, tamanho da barra, muito corpo, pouco pavio, agressão no volume. O movimento sugere continuidade para baixo. E também, olha, lembra um ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro, né? Olha, para baixo. Cenário bem feio, tá? Vamos olhar os indicadores só para desencargo de consciência, mas está tudo vendido, né? O ABV embicou para baixo, um cenário ali bem feio, né? Sai um movimento próximo às médias também, não é aquele movimento longe das médias. Tempo gráfico semanal, sai um pivô alinhado com as médias também, ou seja, tem espaço ali para andar. Sabesp, tá? Vamos olhar aqui alguns outros ativos. YouTube que nós comentamos, né? Olha, ainda não perdeu essa mínima, trava nessa região. O cenário que eu estou olhando aqui, olha, é na perda desses 41, corrigiu, teste de troca de polaridade nessa região dos 41,50, aí sim procurar uma venda tendo em curso, que eu sei que o espaço para trabalhar essa venda é até o próximo fundo. Próximo fundo, a região dos 37,94. Então, essa região, desenhando as confirmações de venda no intraday, fico mais para vendas, para buscar aquela região de suporte. Tá? E não vejo mais compras aqui. E mais uma vez, para efeito educacional,
aparenta, né, muito parecido também com ombro, cabeça, ombro. 60 minutos. Diário acho que parece mais, né? Um ombro, cabeça, ombro. Perda da Leg 9 pode desenvolver o movimento para baixo. Setor financeiro, né? E pesa bastante. O que leva a entender que nosso Bovespa passa a ficar mais provável o teste de regiões de suporte mais abaixo no 169, quem sabe 168 mil pontos, tá? Santander nós já vimos, Bradesco também tem bastante peso, ó, rejeitando por enquanto, veio fechar gap nessa região, fechamento de gap, falha de rompimento de topo, ó, largou-lhe um pavio, quebrando esse fundo curto que hoje está com cara de fazer o fechamento abaixo, e principalmente esse daqui, olha. Mas seria interessante, antes de perder esse fundo de baixo, cara, se amanhã no intraday ela desse uma leve movimentada para cima. E aí quem tem tempo no intraday, cara, jogar lá para os 15 minutos, tentar vender Bradesco no day trade, tá? Nesse reteste aqui em cima. Então ela perde esse fundo lá do diário. Se amanhã faz uma movimentação para cima, volta acima dessas máximas, inclusive, ó, bate nessa região e deixa a rejeição, posso procurar por vendas em Bradesco, tá? Deixa eu ver o que tem no tempo gráfico diário aqui. Também bem feio nessa. Deixa eu tirar todo esse desenho, deixa eu refazer. Que às vezes eu vou marcando as regiões aqui para mostrar para vocês que visualmente fica melhor. Opa. Mas depois eu vou tirando essas marcações que às vezes mais me atrapalha do que ajuda, tá? Então eu excluo tudo e refaço de novo. Esse ponto, primeiro ponto de venda, lá em cima já foi. Deixa eu arrancar isso daqui só para eu entender melhor. Nós temos então a quebra dessa linha de tendência de alta, que poderia ser considerado um canal, se nós replicarmos aqui, olha. Né? Então quebra essa linha de tendência de baixa, volta para fazer o pullback. O que eu estou olhando aqui agora e fico mais factível à venda é o pullback desse topo com essa quebra, que quebra esse último fundo. Pullback mais ou menos de 50% desse movimento que agride o fundo. Possibilidade de topo, por enquanto, descendente. E qual que é o alvo no momento? Olhando esse cenário do diário, o alvo é aqui embaixo, 16,80. Logo, eu entendo que confirmações de venda na região dos 18, vou procurar por vendas para trabalhar o alvo lá embaixo naquele suporte, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. BPAC que enroscou, né? Ela chegou... E aqui eu só tirei, mas tinha outro ponto aqui, né? Olha, que ela passou rasgando direto com o gap, que era aqui, ó. Não teria valido de nada, ela já abriu com gap, trava na região de cima e vem para perder fundo, olha. Complexo, né? Perde fundo, aí abre com gap de alta, entra agressão na venda já no teste dessa região de defesa, fechando abaixo desse fundo de hoje, cara. Olha lá, 60 minutos, 15 minutos no intraday, tentar uma venda aonde? Aqui agora, tem esse outro ponto que ela largou aqui, ó. Cara, retornando para cá no day trade na região de 55,30, 55,50, também vejo possibilidade de venda, tá? Mas assim, com cautela, tá, pessoal? Com a mão menor, por quê, cara? Acabei de falar. Pelo menos ao meu entendimento, tá? Os movimentos, para mim, ainda não estão muito claros. Tá beneficiando quem nesse momento? As estratégias mais ali de volatilidade, né, de falhas de rompimento, enfim. Eu ainda estava procurando algo mais direcional, né? O mercado bagunçou e por enquanto quem está se dando melhor? Cara, quem está operando essas regiões extremas com falha, tá? E que tem perfil para isso, tá? Então assim, não tá muito. Não é que o mercado é fácil, né? Mas não está simples de pegar os movimentos nesse momento. Por isso que eu disse para vocês no vídeo de final de semana, inclusive, é hora de diminuir a mão quando aparecer alguma coisa. E, cara, essas entradas mais dinâmicas, 60, 15 minutos, por que isso? Eu já diminuo o meu risco diminuindo a minha mão que eu opero. Né? Eu vou dar um exemplo, mercado em tendência, mais uma vez, mercado em tendência, mercado direcional, movimento claro,
né? Recua, rompe topo, sem correções complexas. E aí a sua mão cheia dentro disso. Eu vou operar swing trade, eu tô dando um exemplo, tá? R$ 5.000 por operação, né? Ou melhor, vou fazer pro stop. A minha mão em tendência, cara, eu aceito perder né, um pouco mais, ou seja, aumentar o tamanho do meu stop, porque também as movimentações são mais longas, logo quando eu ganho também eu ganho mais. Então, meus stops ali giram em torno de R$ 500 por operação, né? Putz, cara, o mercado ficou ruim. Exemplo do momento de agora, o que eu vou fazer? Cara, ao invés de eu tomar um risco de R$ 500 por operação, eu vou tomar risco, cara, de R$ 150 por operação, ou seja, eu vou diminuir a minha mão. O que mais faz parte da minha estratégia se eu sou adepto a isso? Porque não é porque eu comento aqui que você tenha que fazer isso, tá? Vai depender do seu perfil, de como você gosta de operar, se você gosta de ter seu tempo gráfico ou não, se você gosta só de operar no tempo gráfico diário, se faz sentido para você ou não. Então não sou eu que tenho que decidir isso. Eu mostro o cenário que eu entendo ser interessante, de acordo ali com o momento do mercado e o que também faz parte da minha estratégia, mas não que necessariamente você tenha que fazer isso. E a questão de descer o tempo gráfico, que inclusive nas nossas ações brasileiras eu nem recomendo muito, tá? Tem que ser em alguns ativos em específico, porque o nosso mercado brasileiro é horrível com questão de liquidez. Então, é horrível com questão de liquidez. Muitos papéis você vai colocar nos 60 minutos, até fica legal de enxergar, mas desceu dos 60 para 15 minutos, cara, raríssimos os papéis que ainda mantêm ali um gráfico compatível, né, com a nossa visão. Tudo bem? Então, descer o tempo gráfico para quê? Buscar operações com o intuito de day trade nas ações, encaixando um risco de day trade. Andou, bateu na minha região, de fato andou, cara, eu vou estender aquele alvo aí sim para swing trade, levar para 2, 3 dias. Voltou no mesmo dia, o meu stop vai ser o quê? Vai ser o stop de day trade. Então, o intuito é encaixar as entradas com risco de day trade e buscar os alvos ainda assim de swing trade, mesmo que eles sejam menores. Tudo bem? Então, o BPAC é um desses papéis, ficar atento na região de 55,70. Assim como o Bradesco, que é bem parecido o gráfico nesse sentido, possibilidade de um topo descendente para teste de fundo. Se é um teste de fundo, eu tenho um espaço para trabalhar com vendas até o 48,90. Vamos ver o que mais aqui. Multi 3, né? O setor ali imobiliário, porrada para baixo, cara, agressão. E aqui, qual que é o fundo que o papel mira abaixo de 27 e 23? Primeiro, pessoal, acho que o vídeo vai ficar um pouco longo hoje, mas assim, como o mercado andou, mesmo que seja negativo, mas pelo menos andou, né? Andou no sentido de teve ali movimento amplo. Eu vou dar uma olhada aqui nos ativos. Hoje eu não tive muito tempo de fazer isso durante o dia, então mesmo que fique um pouco longo, pelo menos a gente faz um review geral ali das ações, comentando esse cenário de queda hoje. Multi 3, né? Por assimetria, se nós esse movimento inteiro para baixo, se de fato esse aqui for o topo, que aparentemente por enquanto é isso, nós temos, só para eu marcar, o alvo por assimetria dessa quebra lá em cima, cara, o alvo amplo, e aí aqui eu vou marcar aqui, ó, a região dos R$ 24, tá? Esse é o alvo amplo para multi 3. Vai chegar lá? Eu não faço a mínima ideia. Estou falando que esse, por assimetria, replicando essa perna que quebra o último fundo de alta, o alvo é lá embaixo. Quebra a linha de tendência de alta. Por enquanto está com característica de armar mais um padrão de continuidade de venda. Ele vem acima dessa máxima, captura esse topo e está desenvolvendo o quê? Um impulso de baixa que quebra fundo. Ó. Show de bola. Tem vendas ainda? Não, ainda não tem vendas. Fechando abaixo desse fundo? Show de bola. Correções sugere eu trabalhar com vendas, tá bom? Alvo curto, ou seja, o suporte curto, que é a próxima região aqui do preço. Ó. A faixa dos 25,80. Então, as vendas trabalhadas, caso elas surjam aqui dentro de Multi 3 nesse processo corretivo, aí eu vou trabalhar esses alvos de amplitude. Ó. Tá? Então eu preciso esperar no momento ela perder esse fundo, porque tudo que eu falei só passa a fazer sentido se o papel fecha abaixo de 27,30 e confirma esse pivôzinho de baixa.
E aí, meu amigo, fechou aqui abaixo, ó, confirmou esse pivô de baixa. Dentro do processo de correção, eu vou avaliar as confirmações para trabalhar na venda do papel. Repetindo, tem vendas ainda? Não. Não, 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 não. A CSN já foi, vamos ver o que mais teve volatilidade aqui. Cirela, né? Setor imobiliário. Aqui não tem nada ainda, tá enroscado. Os em Minas nada. DIR 3, porradão, ó, não voltou no ponto de venda, cai antes. Agora não tem mais nada para fazer, o papel tá na linha de retorno do canal de baixa, mais abaixo e amplo, mira 10,70, né? Mas não tem nenhum suporte muito forte aqui, ó, só correçãozinha curta que serve mais de liquidez do que de fundo. Fundo mesmo aqui, ó, forte 8,15, tá? Cara, correções é avaliar vendas também. Assim como nós comentamos os outros papéis, olha, para medir alvo por assimetria, do primeiro movimento que quebra, se a gente for medir esse aqui, que quebrou esse fundo primeiro, projetado a partir do topo lá em cima, ele quebra nos movimentos seguintes, né? Foi onde ele travou um novo fundo, inclusive, ó, nessa região dos 12,50. Perfeito? Perfeito. Então esse aqui, da projeção desse aqui, já não vale de mais nada. Agora o movimento que quebra esse novo fundo, qual foi? Foi aqui embaixo, ó, que ele fechou, ó, esse daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, que é o tamanho dessa perna, a partir do topo que quebra o fundo que ele formou aqui, ó. Então, a partir desse daqui. O alvo, poderia fazer isso com fibo, tá, pessoal? Eu sei, mas acho que com a linha assim, pelo menos é mais factível, pelo menos pra mim, tá? É que eu nunca sou de mostrar isso aqui pra vocês, mas eu gosto de medir os movimentos assim com essas pernas, tá? Que geralmente eu tiro tudo do gráfico. Aqui embaixo, 10,34, onde ele já tá próximo. Tem vendas aqui? Ainda não. Tá? Ainda não. Tem vendas mais curtas no meio do caminho, mas aí de novo, tá? Naquele intuito de day trade não tem muito o que fazer. Aqui, ó, tentativa curta e depois lá em cima. Tá? O mais amplo lá agora se distanciou bastante, né? Mas ficou feio aí também. Outro jeito de medir, ó, o Fibo Gap, ó, máxima e quebra de fundo. Vamos aproveitar que eu tô aqui já, eu largo outro vídeo longo aí pra vocês, tá? Ah, mas eu não gosto de vídeo longo. Oh, cara, eu tô aqui gravando um vídeo gratuito, você só tem a... É só sentar e assistir e ainda reclama, né? Não posso fazer nada. Sei que é maçante, eu sei que é chato, mas tem vídeos que é mais maçante mesmo, mais chato, né? Eu tento mudar isso um pouco, mas às vezes não tem muito o que fazer, tá? Deixa eu mudar a cor disso aqui. Próximo alvo lá 161, né? Abaixo desse fundo também. Enfim. Cenário do setor imobiliário. Cury também porrada. Mas não voltou nos pontos que nós tínhamos comentado. Preciso atualizar todos esses desenhos aqui, cara. Eu tô deixando mais claras essas regiões também. Porque acho que de tanto usar essas regiões aqui, tá começando a me irritar no gráfico. Ai, ai. Ó, o fundo lá em cima. Tô deixando mais clarinho. Aí, show de bola. Feio também em Curi 3. Poderia resumir toda essa ladainha de desenho aqui, olha, na quebra dessa linha de tendência de alta aqui, né? ISA E4 que nós comentamos não voltou na possibilidade de venda, ajustando a volatilidade lá na média móvel de 20 do tempo gráfico semanal, que é essa linha azul, né? Não voltou o papel ainda mira para baixo, não vejo nada para fazer. Vou tirar isso aqui, deixar isso aqui mais claro. Alus nós vimos, tem de 3 também não voltou nas regiões. Taesa volta para baixo de fato, aí compra, aí dá venda, aí dá compra, é venda ou compra. A agressão na venda, o movimento de fato desenhou para baixo. Ou seja, abaixo, meus amigos, miramos aqui, já vou até ajustar
que já teve 2 testes nessa região. Se vir para testar mais uma vez, a possibilidade é que venha para romper. Se vem para romper, cara, o alvo amplo, esse Fair Value Gap aqui não serve de nada, né? Tá bem no meio do caminho. Talvez esse aqui, olha, que é próximo ali da região de 50%, pode servir para algo. O alvo aí para baixo de Taesa, 35. Ou seja, de novo, por assimetria, essa última máxima com esse fundo, Ctrl C, Ctrl V, por assimetria, vai dar na onde a partir do topo, que só vai ser confirmado descendente se ele perder esse fundo, mas até então é isso. É aqui em cima, nos 42, foi o topo. Topo, topo, mais baixo, possibilidade de teste de fundo. Então, eu tenho até a região dos 37,90 trabalhar com vendas em Taions, por enquanto, no movimento mais curto. Tem vendas agora? Não. Para que aconteça vendas, cara, é necessário que o papel faça uma correção antes de chegar lá embaixo. Ele vai fazer isso? Não faço a mínima ideia. Mas é o cenário. Se ele continuar caindo direto, cara, só quem entrou aqui em cima foi premiado. No meio do caminho não deu possibilidade. Paciência. Qual que é o outro cenário? O alvo projetado para baixo. Tem ideia dos 35,80. Então tem até lá mais um espaço para trabalhar com vendas por enquanto. Que eu vou esperar correções no meio desse caminho, mas pelo menos eu já tenho um parâmetro dos próximos alvos projetados, tanto que o movimento já andou, se vai ser trade mais curto, se vai ser trade mais longo, né? Enfim. Por enquanto, então, mais feio é Taesa, deixa eu ver nos 60 minutos. E aí, deixa eu colocar esse... Opa! Aqui. Ó, possibilidade para day trade mais curto. Tem um Fair Value Gap no meio do caminho, 39,60. Que dá em regiões de fundo aqui dos 60 minutos anteriores. Então, pode ser um ponto onde o preço trave. Outra faixa, aqui 60 minutos você vai achando um monte de regiãozinha, né? Por isso que não dá para largar a ordem aqui, tem que ser bem encaixado. Toda essa região aqui, olha, esses pontos de topo aqui para trás, ó, enfim, são regiões ali para prestar atenção, para tentar pegar já no meio do caminho. 60, 15 minutos, ó, esse é um dos papéis que tem liquidez nos 15 minutos para tentar essa venda. Com alvo lá embaixo mais amplo, tá? Então, o cenário mais feio, vamos ver se o ABV passou vendedor para baixo, ó, embicou para baixo. Roxo 34, que chegou na nossa região, ó. Agora tá um pouco mais factível para venda, né? Ele larga esse engolfo de baixa nessa região de resistência. O ABV ainda tá para cima. O último fundo foi aqui embaixo. Que fundo no topo não tem como, né? Um pouco mais complicado, mas está na região de resistência, né? 60 minutos. Ó, 60 minutos ele teve a mini quebra, né? Ó, para cima, renova a máxima, corrige, zigue-zague ascendente. O mesmo movimento que gerou a renovação no intraday foi o mesmo que quebrou aqui, olha. Ou seja, venda mais curta. Voltou na região, meu amigo, de 12,30, tem possibilidades de venda aqui nessa região, para ver se ele agride e faz o zigue-zague descendente. Movimento mais conservador e outra quebra. Aí aguardar o rompimento de todos esses fundos aqui, ó. Aguardar o movimento desenvolver e depois na correção buscar esses pontos de trava para atuar na venda, tá? Então o primeiro ponto já foi, ele já trava na região de resistência lá em cima, deixa essa quebra nos 60 minutos, que se jogar nos 15 fica mais claro. Então pela ótica do intraday, tem a possibilidade de trade mais curto. Mais uma vez, amplitude de alta que rompe máxima, corrige, zigue-zague ascendente. A mínima que gerou máxima, que quebrou mínima. Ou seja, voltou aqui, eu tenho a possibilidade de venda de troca de polaridade curta para tentar pegar isso aqui. Ficar bem atento e até eu vou largar alarme aqui, tá? CPFE nada. Asa 3 porrada para baixo, tá? Agressão na venda. Se perder essa região, sai de baixo, fica bem feio. Eu vou tirar essa região daqui. Tá trabalhando muito tempo em cima dela por enquanto. Perdeu 16 e 15, abre pivô.
O alvo é lá embaixo nos 13. E NBR, por enquanto foi-se embora. Eu tinha marcado aqui as regiões para ficar atento no intraday, ó. Inclusive até tentei entrada curta aqui, mas saí, tá? Comentei que foi bem curto, stop de R$ 5, né? Por isso que eu digo do day trade. Acho que foi por aqui. Pegou, não andou, cara, é agressão na venda, cai fora, tá? Por aqui, olha. E aí desenhando venda de novo, ó. Já não tem mais nada para ser feito por enquanto em INBR aí. Deixa eu tirar essa região, essa daqui que ele já passou. Por enquanto o alvo volta a ser o fundo dos R$ 27. E aí se perder 27, abre espaço para buscar 26,33. Pô, e GTI também, né, cara? Ó, esse aqui foi comentado no sábado, né, no domingo. Mais uma vez, bem parecido com o BPAC. Ele abre com gap de alta, passa a primeira região. Então, aqui teria venda? Não, pô. Ele passou aqui com gap de alta. Eu vou desconsiderar. Corrigiu mais amplo. Chegou na segunda, cara? Não chegou na segunda. Não chegou na região marcada, mas ele tá na região, tá? E abriu venda de novo. Ó. Qual que é o alvo? O alvo é teste de fundo. 23,18. 60 minutos. Caso essa tranqueira volte nessa região aqui, olha, pode ser que desenvolva algum movimento de venda, formação de topo descendente de intraday para escorregar para baixo. Tá? E aí deixa eu fazer uma outra demarcação que dentro dessa região tem essa região aqui, ó. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro, que é uma região dentro da outra região. Então, cara, o alvo lá embaixo, ó, 23,18. 15 minutos. Voltou para cá, ó, eu vejo possibilidade de venda. Intraday. Tá? Porque o diário lá já desenvolveu esse movimento. Topo, por enquanto topo. Leve correção aqui. Vou trabalhar com vendas até 23,20. E aí depois mais amplo, né? Deixa eu ajustar isso aqui. Deixa eu colocar numa cor mais clara. Deixa eu colocar no 1. Eita. Ele já largou isso aqui para cá. Aí, alvo amplo 22,02, tá? Deixa eu deixar esse ponto de cima aqui que ele não voltou, eu vou tirar. Esse canal de alta que foi quebrado, eu vou deixar menor aqui só para eu ter uma noção que ele quebrou um canal de baixo. Mas já vou deixar bem claro isso aqui para não ficar atrapalhando, tá? Mas o papel mira para baixo mesmo, amplitude 22. Também setor imobiliário, né? Vale lembrar. Zetec. Nossa, ficou feia a nossa bolsa, hein? Nossa. Até eu com a 4 que eu comentei ontem, ó, já não fica mais legal aquele movimento, dado esse sentimento mais negativo do mercado, né? Já fico com a pulga atrás da orelha, como diz o bom ditado. Deixa eu ver motivar. O mesmo intuito, depois eu tenho que redesenhar isso aqui. Mas é isso, pessoal. Acho que ficou um pouco claro, tá? Enfim, fiquem com Deus. Espero poder ter ajudado vocês. Deixei o vídeo um pouco mais longe hoje, porque como entrou pressão vendedora, pelo menos ali deu para contextualizar, apesar de não ter conseguido pegar vendas, infelizmente, né? Nesse cenário, inclusive tomando porrada no último mês, mesmo que com os stops mais curtos, mais porrada, cara. Mas espero poder ter ajudado vocês de alguma maneira. Tudo bem? Fiquem com Deus. Bom descanso e até mais.